Saudações, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é uma aula que nós estamos gravando, continuando os primeiros conceitos de função. Para você aí, aluno do primeiro ano, Colégio Noemi Campos, turma de 2020, nós tivemos a nossa última aula no Zoom, certo? No dia 4 de agosto, em que eu mostrei para vocês os conceitos de máquina numérica, certo? As máquinas numéricas podem ser entendidas como um conceito de função dentro da matemática. E gravamos um vídeo agora há pouco falando que essas máquinas numéricas podem representar funções e essas funções também podem ser representadas através de um diagrama. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês agora nesse vídeo é falar sobre máquinas numéricas defeituosas. É a nossa aula número 3 aqui, ó. A aula número 3 dentro do conceito de função, tá? Que a gente está começando agora, certo? Máquinas numéricas defeituosas. Quando a gente fala desses defeitos, significa que existem máquinas que não vão funcionar perfeitamente sempre. Haverá momentos, existem máquinas que o funcionamento dela está condicionado ao tipo de número que você usa como valor de entrada. Tudo bem? Para mostrar como isso pode acontecer, eu estou colocando aqui no quadro 4 máquinas numéricas para vocês analisarem comigo. Máquina 1 e máquina 2 não são novidades para vocês. A máquina 1 e a máquina 2 foram trabalhadas no vídeo anterior. Olha só, a máquina 1 fala que eu vou pegar um valor de entrada, esse valor de entrada vai jogar dentro da máquina. A máquina tem um comando, multiplicar por 3 e somar 2. Uma vez que você joga esse valor de entrada aqui dentro, a máquina executa o comando e cospe um valor de saída, que aqui eu estou representando pela letra S. Tudo bem? A máquina número 2. A máquina número 2 pega o valor de entrada, joga o valor de entrada dentro da máquina número 2 e o comando dela é elevar ao quadrado e somar 1. Essa máquina também já foi trabalhada no vídeo anterior. A novidade para essa aula são as máquinas número 3 e número 4. A máquina número 3, olha o comando dela. Manda você inverter o número que você usou como valor de entrada. Quando a gente fala em inverter, é como você pegar uma fração e virar de cabeça para baixo, tá bom? Quando eu falo da máquina 4, eu falo que a máquina 4, o comando dela aqui manda tirar a raiz quadrada do valor de entrada que você está colocando dentro da máquina. Beleza? Vocês estão vendo aqui que nesse quadro eu vou começar a fazer testes. Todas as máquinas eu vou usar um conjunto de valor de entrada que são os números que variam entre menos 2 e 2. Números inteiros. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nós usamos esses valores para completar essa tabela no vídeo anterior, certo? Tanto que aqui eu nem vou esquentar a cabeça fazer muito cálculo não, certo? Para entender o preenchimento dessas tabelas, volta lá na aula anterior para vocês entenderem o que aconteceu. Se você está acompanhando as aulas e anotando direitinho, confere suas anotações aí. Você vai perceber que nessa máquina número 1, se o 2 for utilizado como valor de entrada, a resposta que vai aparecer para a gente aqui é o número 7. Se o número 1 for utilizado como valor de entrada, a resposta que a gente tem é 5. Usando o 0 como valor de entrada, eu consigo 2. O menos 1 como valor de entrada, eu consigo menos 1. E o menos 2 como valor de entrada, aparece como valor de saída na resposta, o menos 4. Beleza? Estou fazendo rapidinho aqui, na verdade só copiando uma informação que eu já tenho anotado, porque esse exercício já fizemos ele nas nossas 2 últimas aulas. Beleza? Máquina número 2, o comportamento da máquina é elevar o número ao quadrado e somar 1. Então vamos fazer, ó, 2 ao quadrado mais 1, 1 ao quadrado mais 1, 0 ao quadrado, perdão, aqui é 2, né? 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2, vamos consertar isso aqui. 0 ao quadrado mais 1, menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, positivo, né? Todo número negativo, quando eleva ao quadrado, fica positivo. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, que se eu somar 1, de acordo com o comando da máquina, o 2 aparece como valor de saída novamente. O menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, que somando 1 vai dar 5. Então a gente viu aqui que esses dois preenchimentos fluíram numa boa. Eu posso jogar aqui dentro da máquina 1 números positivos, negativos ou até o próprio 0. E essa máquina vai funcionar perfeitamente. A mesma coisa aconteceu na máquina 2. Eu joguei números positivos, negativos e até o 0 eu joguei lá dentro. E aí eu percebi que essa máquina também tem um funcionamento tranquilaço. Ok? Ela não travou. As duas máquinas estão funcionando muito bem. Se eu quiser trabalhar aqui, por exemplo, ó, tanto na máquina 1 quanto na máquina 2, quiser jogar um número fracionário aqui dentro, a máquina também funciona. Se eu quiser jogar também números decimais, também tá valendo. A máquina também vai funcionar. Ok? Já fizemos esse teste há 2 vídeos anteriores. Beleza?
Novidade vem agora, ó, máquina 3 e máquina 4. A máquina 3 manda a gente inverter o número que eu estou jogando como valor de entrada. Quando eu falo em inverter, eu falo em virar o número de cabeça para baixo. Se essa ideia de virar o número de cabeça para baixo tem a ideia de... A gente lembra muito da ideia de fração. Por exemplo, se eu pego a fração 2/3, o inverso dela vai ser a fração 3/2, ó. Ok? 2/3 é a fração original. Se eu quero inverter essa fração, eu escrevo 3/2. Vocês estão percebendo que eu peguei o número e virei ele de cabeça para baixo. Ok? Se porventura eu tiver que trabalhar, por exemplo, um número inteiro. O número inteiro é o 7. Certo? Esse 7 é como se a gente estivesse escrevendo 7/1. De forma, então, que o número invertido vai ser, então, a fração 1/7. Tudo bem? É esse conceito aqui, ó, de inverter números inteiros que a gente está trabalhando aqui. Tá certo, eu poderia inverter frações também, mas aqui vocês viram que os valores de entrada que eu escolhi são números inteiros, certo? Que também podem ser interpretados como fração. Por exemplo, já vi alunos que, professor, é só você pôr um de baixo. Perfeitamente, a gente pode fazer isso. Aqui eu vou escrever, então, 2/1, 1/1, 0/1, menos 1/1, menos 2/1. Ok? Sempre que eu precisar fazer com que o número inteiro seja transformado em fração, basta colocar esse número inteiro sobre 1. Então a fração aqui foi criada. Tudo bem? E nesse caso, o meu valor de saída manda fazer o quê? Inverter. O comando da minha máquina é inverter esses resultados. Sendo assim, na hora que eu inverto, essas frações vão simplesmente virar de cabeça para baixo. Aqui eu vou escrever menos 1/2, menos 1/1, 1/0, perdão. 1/0, 1/1 novamente e 1/2. Tudo bem? E nesse caso, essas frações que nós construímos poderiam muito bem também ser escritas como números decimais, por exemplo. Esse 1/2 a gente sabe que ele vai ser 0,5. 1/1 é o próprio 1. Aqui esses resultados vão aparecer aqui em cima também, só que negativos. Agora, aqui nós temos um defeito. Esse resultado aqui, ele não existe, certo? 0 dividido por 1 é o próprio 0. Mas quando eu inverto, eu consigo 1/0. 1/0 representa uma divisão. 1 dividido por 0. Só que nós já sabemos, né, desde quando fomos alfabetizados nos primeiros modelos das operações básicas lá no ensino fundamental, que divisão por 0 não existe. Então, se eu tentar pegar o número 1 e dividir por 0, esse resultado aqui não vai existir. Então, significa que dos valores de entrada que eu estou trabalhando nesse contexto, para essa máquina, o 0 está falhando. Ok? Eu posso falar então que se eu jogar o número 0 dentro dessa máquina, a minha máquina vai dar defeito. Ela é uma máquina defeituosa. Ela não vai funcionar para qualquer valor de entrada que me der na telha. Se eu jogar o 0, vai dar errado. Eu poderia jogar qualquer outra fração, qualquer outro número decimal que me der vontade, sejam eles positivos ou negativos. Dá para inverter. Como eu falei, é só você mudar as frações de posição. Agora, como é que você inverte o 0? Se você inverter o 0, vai ficar 1/0. E 1/0 é um número que não existe. Se esse número não existe, esse resultado aqui, ó, não é permitido. Significa então que a máquina está defeituosa, tem um defeito nela. Tá bom? Eu quero abordar com vocês agora a máquina número 4. Ela vai ter uns tipos de defeitos também especiais que eu quero que vocês analisem junto comigo. Olha só, a máquina manda tirar a raiz quadrada. Aí eu tenho esses números aqui. Não importa se a raiz quadrada vai ser exata ou não. O importante é que eu consiga tirar o resultado dessa raiz quadrada aí, até mesmo se for necessário, usando uma calculadora. Tá bom? Até peço que você esteja acompanhando, acompanhando a aula aí, ó. Pega uma calculadora, põe do seu lado aí para fazer os testes junto comigo. Ok? Eu vou usar aqui agora o número 2. O número 2 como valor de entrada. Se eu uso o número 2 como valor de entrada, a resposta que vai aparecer como valor de saída é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 nós sabemos que ela não é exata, mas se você fizer na sua calculadora aí, você vai achar um número decimal bem estranho, mas que você pode aproximar ele por 1,4. Ok? Sem problemas. A gente consegue tirar a raiz quadrada do 2, mesmo que ela não seja exata, mas uma calculadora me dá essa conta aí numa boa. Tá bom? Aqui eu tenho agora usando o número 1 como resultado de entrada. Eu vou usar então a raiz quadrada de 1, que pra gente não é novidade. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. De boa, tranquilaço. Se eu usar o 0 como valor de entrada,
eu vou trabalhar aí com a raiz quadrada de zero, que é zero. Também tá tranquilo, zero é o número que existe, né? Agora, vocês vão perceber então algumas coisas. Raiz de menos 1 e raiz de menos 2. Eu quero que você tente resolver essas raízes aí na sua calculadora. Faz o teste aí pra mim, rapidinho. Dá uma pausa aí no vídeo e faz o teste na calculadora aí pra mim. Quanto que é a raiz quadrada de menos 2 e quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Vamos lá. Deu erro, não deu? Quando você tenta tirar a raiz quadrada de um número negativo na sua calculadora, vai aparecer uma mensagem de que a conta é impossível, uma mensagem que deu erro, né? Que é uma conta que não dá para processar. Isso por quê? É uma coisa que vocês já sabem, lá do ensino fundamental. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais que nós estamos acostumados a trabalhar. Beleza? Se essa raiz não existe, então significa que esses dois valores de entrada que nós usamos, os valores de entrada negativos, não estão prestando para essa máquina aqui. Essa máquina dá certo se eu trabalhar com números positivos, dá certo também se eu trabalhar com zero. Posso trabalhar com números positivos que sejam decimais, fracionários também são aceitáveis. O que não está dando certo nessa máquina é trabalhar com valores de entrada que sejam números negativos. Porque a máquina manda tirar a raiz quadrada. Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de um valor de entrada que é negativo? Nesse caso, eu estou aqui então com uma máquina 4, sendo uma máquina defeituosa. Vou chegar então aqui e cancelar. Esses resultados aqui não são permitidos. Tudo bem? Existem máquinas aqui, máquina 1 e máquina 2. São máquinas que aceitam qualquer valor de entrada. Ela sempre vai funcionar, não importa qual valor de entrada que você queira trabalhar. Vai funcionar, vai dar certo. Agora, a máquina 3 e a máquina 4 são modelos de máquinas defeituosas. Ok? Essas máquinas defeituosas são chamadas assim porque elas não aceitam qualquer valor de entrada. Tem valor de entrada que se você jogar aqui dentro, a máquina vai estragar. Ela não vai te dar um resultado, ela vai pifar. Certo? Nesse caso, na máquina número 3, o resultado que o valor de entrada que eu jogo dentro da máquina que não funciona é o zero. Dá pra jogar positivo, dá pra jogar negativo, dá pra jogar fração e decimal, mas se eu jogar o zero aqui dentro, ferrou. Não funciona, a máquina estraga. E vocês viram algo parecido com isso acontecendo na máquina 4. Só que nesse caso, o tipo de número que não funciona é números negativos, são os números negativos. Você pode jogar números positivos dentro dessa máquina que funciona numa boa. Podem ser positivos, podem ser decimais, inteiros ou frações. Agora, o zero também é permitido, você pode jogar o zero lá dentro que a máquina vai funcionar, mas se você escolher jogar dentro dessa máquina um número negativo, ferrou, a máquina não funciona. Beleza? Sobre esse tipo de comportamento, a matemática trabalha, na verdade, então, com o domínio das funções. Nós já falamos disso em outras aulas. Lembra que o conjunto de entrada de uma máquina numérica, ele é trabalhado... A máquina numérica pode ser entendida como função e o domínio da função vai ser um conjunto formado pelos valores de entrada. Nesse caso, eu vou então fazer o seguinte. Eu vou fazer com que cada uma dessas máquinas seja transformadas então através de uma linguagem de funções. Eu vou escrever então aqui, ó, essa máquina 1, a função dela vai ser essa aqui, ó. Coisa que nós já trabalhamos. Na máquina 1, eu vou criar a função f de x, que é 3x mais 2. Já fizemos isso antes. 3x mais 2 porque eu tenho que multiplicar por 3 e somar 2. Na minha máquina 2, eu vou gerar aqui uma função que é a função g de x. Essa função g de x, eu vou criá-la como sendo x ao quadrado mais 1. Porque manda elevar ao quadrado e somar 1. Ok? Máquina 3 manda você inverter o número. A função que eu vou criar então vai ser uma função que eu vou chamar de função Q de x. Ok? Que vai ser essa aqui, ó, a função que é 1 sobre x. Ok? Vocês vão perceber que eu estou escrevendo 1 sobre x, ó. Por que eu estou escrevendo assim? Aqui era 2, virou 1 sobre 2. Aqui era 1, virou 1 sobre 1. Aqui era 0, virou 1 sobre 0. Então, o que era x vira 1 sobre x. Beleza? E na minha máquina 4, a função que eu vou criar vai ser uma função que eu vou chamar de r de x. Vai ser uma função que eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de x. Ok? Para cada uma dessas funções, eu vou escrever agora o domínio delas. O domínio dessa função f, certo? O domínio dessa função f vai ser um conjunto que eu vou chamar ele de df. E esse df pode ser
todos os números reais possíveis. Esse R aqui representa os números reais. Por que eu falo todos os números reais possíveis? Nós vimos aqui com os nossos testes que essa máquina aceita como valor de entrada números positivos, negativos e o próprio zero. Não tem restrição. Então qualquer número real que a gente conheça, qualquer número que a gente saiba manipular, serve como valor de entrada para essa máquina. Então, o meu domínio da função, vou representar ele pela letra df, certo? D de domínio, F porque eu estou trabalhando com a função f, ok? Vai ser o conjunto de todos os números reais possíveis. Tudo bem? Na função g eu vou escrever a mesma coisa. O domínio dessa função g vai ser representado assim, ó. Vou representar ele pela letra dg, ok? D de domínio, g da função que eu estou trabalhando, certo? Na verdade esse D tinha que ser maior, tinha que ser escrito assim, ó, dg. E esse domínio nesse caso vai ser também o conjunto dos números reais. Estou escrevendo isso porque nos nossos testes que nós fizemos, todos os valores que eu escolher para trabalhar como valores de entrada fazem com que essa função funcione perfeitamente. Posso jogar valores positivos, negativos, zero, fração, decimal. Todos os números reais que nós estamos acostumados a manipular funcionam perfeitamente nessa função. Dá para trabalhar. Beleza? Então, o domínio seria R. Todos os números reais que nós conhecemos, sem nenhuma restrição. Beleza? Agora, aqui na função Q de x, o meu domínio vai ser esse aqui, ó. Meu domínio vai ser expresso pela sigla dq, D de domínio, Q da função, né, que nós trabalhamos, vai ser representado pelo R com asterisco. Certo? O que significa? Esse R significa que eu posso trabalhar com todos os números reais, mas o asterisco significa que eu não posso aceitar o número zero. Que também poderia ser escrito assim, ó. Eu posso trabalhar com x como valor de entrada, sendo qualquer número real, desde que o meu x seja diferente de zero. Essa nomenclatura aqui é bem comum nos exercícios de matemática, ok? Nós vimos que essa máquina aqui, ela aceita como valor de entrada qualquer valor que eu quiser trabalhar, com exceção do zero. Então, se ela aceita qualquer valor, eu vou representar esses valores pelo conjunto R. Mas, já que o zero não funciona, eu vou pôr um asterisco aqui. O asterisco, ele é uma indicação para mostrar que esse conjunto aqui, o zero não faz parte, tá bom? Ou então eu posso escrever assim, ó, na linguagem de conjuntos. X pertence a R, é uma propriedade, ok? Eu vou procurar meu x é um número real, mas tem uma condição. Esse número não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Esse é o conjunto do domínio que eu represento para a função Q. E eu posso também escrever algo parecido para esse domínio aqui, ó, o domínio da função R de x, vou colocar aqui como dr, assim, ó, tá bom? Esse domínio eu vou escrever que vai ser o R com o sinalzinho de mais, ok? O que significa esse R com sinalzinho de mais? Eu posso pegar qualquer número real que eu quiser, desde que ele seja positivo, ok? O zero também é aceitável, certo? Para eu mostrar que o zero é aceitável, eu escrevo assim. Se eu falasse que o zero aqui não seria permitido, bastava eu colocar a estrelinha, igual nós fizemos aqui, ó. Tá bom? Estrelinha, asterisco, chama o que você quiser. Nesse caso, o domínio dessa função só pode ser números reais. Então, a gente poderia escrever assim também, ó. O x pertence a R, ou seja, pode ser um número real, qualquer, mas com uma condição. X tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu falo maior ou igual a zero, significa que eu posso pegar o zero e números que vêm depois dele. Consequentemente, são números positivos. Números antes do zero, nesse caso, não seriam aceitáveis, porque números antes do zero são números negativos que a gente viu que estragariam a máquina. Beleza? Então nós temos aí. Essas máquinas numéricas defeituosas, elas estão sendo trabalhadas através da linguagem de funções, e essas funções têm os seus respectivos domínios, ok? Esses domínios, ora são aceitáveis como sendo todo o conjunto R, qualquer número real possível, mas também é possível encontrar funções em que o domínio exige restrições, ok? Essas restrições vão ser estudadas caso a caso.
Aqui nós trabalhamos os dois casos mais clássicos. Restrições quando a função envolve fração, né, sendo o x aparecendo no denominador, e restrições envolvendo raízes, quando o meu x está preso dentro de uma raiz. Tá bom? Eu vou apagar o quadro aqui agora para a gente mostrar alguns exercícios que são muito comuns de ser cobrados em vestibulares e que vão ser cobrados até mesmo nas nossas provas aqui no primeiro ano. Você e aluno do Noemi Campus, fique atento aí comigo para vocês verem o que nós vamos mostrar agora no próximo quadro. Só um pouquinho que eu já vou apagar. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Nós vamos agora, então, enunciar para vocês o conceito formal dessa aula, né? Essa ideia de máquinas numéricas defeituosas não é um título que você vai encontrar nos livros de matemática. Isso é uma nomenclatura que eu dei para facilitar a explicação, e eu acho que eu consegui fazer isso. Agora, o conceito formal para esse título, que você vai encontrar nos livros de matemática, seria esse aqui, ó. O estudo do domínio de uma função, ok? Porque tem domínios que vão aceitar qualquer valor de entrada, tem funções que vão ter domínios que aceitam qualquer valor de entrada possível, vimos isso nas máquinas 1 e 2, mas tem funções cujo domínio será restritivo. Restritivo é porque não vai aceitar qualquer valor de entrada. Vimos exemplos como esses nas máquinas 3 e 4, ok? Vamos então fazer o estudo do domínio. Quando a gente fala disso, eu quero trabalhar com as máquinas numéricas que são defeituosas. Vamos descobrir exatamente qual que é o calcanhar, qual que é o defeito que essa máquina tem. Qual que é o calcanhar de Aquiles, né, vamos dizer assim. E para isso agora eu vou mostrar para vocês dois modelos de função um pouco mais elaborados que são funções defeituosas. Funções que o domínio será um domínio restritivo. Funções que não vão aceitar qualquer valor de entrada que aparecer na frente da gente. Olha só essa função p de x, ok? Vamos trabalhar com ela primeiro. A função p de x ela é uma fração que aparece aqui embaixo, colocar aqui só com sinal de menos, ok? Que aparece assim, ó, 1 dividido por x² menos 1, ok? Nós vamos trabalhar agora com essa função aqui, tá bom? 1 dividido por x² menos 1. Essa função, vocês estão percebendo que ela é uma função fracionária e nós temos um problema. A gente viu, por exemplo, no exercício anterior, que a máquina 3 era uma máquina que a função era inverter. De inverter, vira fração. Aí o x aparece na parte de baixo. É uma função fracionária. Como essa aqui. O problema das frações é que em cima pode ficar o número que quiser, não tem problema algum. Mas embaixo tem problema. Os números que aparecem aqui embaixo, a conta que eu vou fazer aqui embaixo, não pode dar zero como resultado de jeito nenhum. Ok? Essa função só existe, essa máquina só funciona se esse resultado aqui de baixo for um número diferente de zero. Ok? Vou escrever então esse aqui, ó. P de x só funciona se x² menos 1 me der um resultado diferente de zero. Beleza? Se essa conta aqui der zero como resposta, acabou. A minha função não vai existir. Porque olha só, 1 sobre 0, a gente já viu que 1 sobre 0 não tem como fazer, ok? Toda vez que você for trabalhar com uma função em forma de fração e o x aparece na parte de baixo, essa função ela tem defeito. Você vai ter que estudar o domínio dela, verificar quais são os valores de entrada que podem ser aceitos e quais que não podem, tá bom? É isso que nós estamos fazendo aqui. Se essa função só funciona se x² for menor, se x menos 1 for diferente de zero, então eu vou escrever essa condição. Ó. A condição então está escrita aqui e vou estudar ela. A condição é que x² menos 1 é diferente de zero. Se vocês forem observar comigo, x² então é diferente de 1. Esse 1 está negativo, pode passar para cá somando. E eu vou escrever então que esse x vai ser diferente da raiz quadrada de 1. Tudo bem? Deixa eu só organizar o quadro aqui, vou escrever de um jeito melhorzinho. A condição foi dada, né? x² menos 1 diferente de 0. Isso aqui é a condição que o exercício tem que obedecer. Essa função só existe se essa condição for obedecida. Nesse caso, a gente vai estudar essa condição. x² diferente x² menos 1 é diferente de 0. Isso significa que x² é diferente de 1, que significa então que x é diferente,
que x é diferente da raiz quadrada de 1. E isso significa que o meu x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Ok? A gente pode até fazer o teste, ó. Se eu pegar o número 1 e usar ele como valor de entrada, aqui vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 0. Então esse valor de entrada não pode ser usado. Se eu usar o 1 como valor de entrada, essa conta vai dar 0. Não pode. Tá bom? Se eu usar o menos 1, 1 negativo, menos 1 negativo, né? O menos 1 elevado ao quadrado vai ficar positivo, vai dar 1 positivo. 1 positivo menos 1 vai dar 0 de novo. E isso não pode. Tudo bem? Eu tenho aqui dois valores de entrada que não podem funcionar nessa função. O 1 positivo e o 1 negativo. Ok? Se eu pegar qualquer outro resultado de x como valor de entrada, essa máquina vai funcionar perfeitamente. Pode ser positivo, negativo, fração, decimal, não tem problema. Os únicos números que eu não posso usar nessa função como valor de entrada são 1 e menos 1. Nesse caso, eu vou escrever um domínio assim, ó. O meu domínio vai ser escrito desse jeito. X pertence a R, tal que x é diferente de 1 ou então menos 1. Essa expressão, assim, quando eu escrevo desse jeito, representa o domínio da minha função p de x. Tudo bem? Essa minha função, ela funciona para qualquer valor de entrada que eu quiser, com exceção do 1 e do menos 1. Quando eu faço esse estudo sobre quais valores de entrada são permitidos e quais não são, o que eu estou fazendo é o estudo do domínio dessa função. Tudo bem? Fizemos isso aqui. Toda vez que a minha função for em forma de fração e o x aparecer no denominador, você tem uma função defeituosa. Você tem que estabelecer uma condição, então, para que essa função consiga realmente fazer o que ela tem que fazer, funcionar. Tá bom? Nesse caso, a condição é que esse resultado na parte de baixo da fração nunca seja 0. Então você estipula a condição que esse resultado tem que ser diferente de 0. Essa condição você trata ela como uma equação e verifica que resultados onde você chega. Esses resultados que você chegar são os resultados que você não quer. Eu cheguei num positivo e um negativo. Eu não quero eles. Então, nesse caso, eu vou escrever o meu domínio assim. X pertence a R, tal que o x seja um número diferente de mais ou menos 1. Beleza? Vou fazer agora esse estudo pensando na função s de x. Vocês estão observando aqui que a minha função s de x, ela agora é uma função que envolve raiz quadrada. Também tem que ficar de olho. Toda função que envolve um x preso dentro de uma raiz quadrada tem problema. Se for raiz cúbica, pode ficar à vontade, porque raiz cúbica dá para você tirar tanto de números positivos quanto de números negativos. Agora, raiz quadrada não dá. Raiz quadrada a gente sabe que só dá para tirar raiz quadrada de números que sejam positivos. Sendo assim, essa função só existe se essa continha que eu vou fazer aqui dentro, ó, se essa conta aqui, ó, 2x menos 4, essa função só vai funcionar se esse resultado aqui de dentro me der resultados, se essa conta aqui de dentro me der resultados positivos. Tudo bem? Se essa continha me der resultados negativos, essa função não vai existir. Ok? Porque, afinal de contas, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Se eu faço essa continha e a resposta é negativa, essa raiz aqui não vai funcionar. Se essa raiz for 0, já pode. Ok? Se eu fizer uma continha aqui de forma que essa raiz seja, que essa conta dê 0, o 0 é aceitável, porque a raiz de 0 é o próprio 0. Tá valendo. O que não daria certo é se esse resultado aqui desse um número negativo. Tanto que a gente vai escrever assim, ó. A minha função s de x só funciona se 2x menos 4 for maior ou igual a 0. Ok? Eu estou estabelecendo aqui uma condição para que essa função exista, para que ela funcione. Ok? Nesse caso, a condição é essa aqui. Quando eu coloco que essa conta tem que dar um número maior do que 0, eu estou falando que eu estou interessado em resultados positivos. Essa conta só vai existir, essa função só vai existir se essa continha aqui me der como resultado um número maior do que 0, que é um número positivo. Ou quem sabe o próprio 0. Por isso que eu estou colocando aqui maior ou igual. Tá? O que nós vamos fazer agora, uma vez que foi estabelecida a condição para que essa função funcione, é explorar essa condição. Já que ela foi dada como uma inequação, vamos resolver. 2x menos 4 maior que 0,
2x maior ou igual a 4, porque esse 4 tá negativo, passa para cá positivo. E eu vou falar que o meu x é maior do que 4 dividido por 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Nesse caso, x maior ou igual a 2. Se eu for pensar em números inteiros, eu vou falar então que essa função só vai existir se eu usar como valores de entradas o número 2 ou então números maiores que 2. Ok? Se eu pensar, por exemplo, 2. Se eu usar o número 2 como valor de entrada, um teste aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4 dá 0. A raiz de 0 dá pra gente escolher. Dá pra gente poder fazer, numa boa. Se eu pegar o número 3. 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 4 dá 2. A raiz de 2 existe. Nós vimos agora há pouco, vai dar 1,4 aproximadamente. Agora deixa eu pegar um número menor do que 2 pra vocês verem, ó. Aqui tá falando que a gente tem que pegar números maiores que 2, né? Se eu pegar um número menor do que 2, olha o que acontece. Escolher o número 1. Se eu pegar 2 vezes 1, vai dar menos 2. Olha, vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 menos 4 vai dar menos 2. Aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não dá certo, a gente sabe que não existe. Negativo, né? Então, a gente vai escrever o domínio assim. Meu domínio vai ser, eu posso pegar qualquer número real que eu queira, obedecendo essa condição. O x tem que ser um número maior ou igual a 2. Aí eu tenho os meus domínios estudados a partir daqui. Tudo bem? Sendo assim, nós temos duas condições para tenho duas condições possíveis. Na função p de x é uma função em forma de fração. Esse resultado de baixo não pode dar zero nunca. Estabelecemos essa condição e trabalhamos em cima dela, de forma que nós temos um resultado, que eu não posso aceitar, né? Eu não posso aceitar resultados iguais a 1 e menos 1. Então eu vou escrever assim, x pode ser qualquer número real, desde que esse número seja diferente de 1 ou menos 1. Ok? Essa função vai funcionar para qualquer número que você quiser, só não vai funcionar se você escolher o 1 e o menos 1. Essa função, s de x, ela só funciona se essa continha aqui dentro da raiz quadrada me der resultados positivos. Nesse caso, eu coloco então essa condição, eu manipulo essa condição como uma inequação e chego numa conclusão. Ó. O x que eu preciso usar como valor de entrada só pode ser usado se ele for um número igual a 2 ou maior do que 2. E aí nós estipulamos então, x é um número real, é o valor de entrada que eu vou usar, faz parte do meu domínio, mas não é qualquer número real, tem condições. A condição é que sejam números maiores ou iguais a 2. Eu posso usar o número 2, o 3, o 4, números decimais maiores do que 2, 2,7, por exemplo, 2,1, beleza? Ok? Agora, se eu escolher números menores que 2, já não funciona. Se eu testasse aqui 1,9, por exemplo, como valor de entrada, essa função aqui já não funcionaria. Beleza? Quero aproveitar esse quadro aqui, aproveitar essas duas condições e mostrar só mais um modelo, tá bom? Vou apagar o quadro, só essa parte aqui de cima, então, pra gente poder fazer. Espera um pouquinho. Vamos lá, ó. Prometi que ia ser rápido, já voltei. M de x, tudo bem? É a função que eu tô colocando aqui agora pra gente trabalhar. Eu trabalhei a função p de x, que é uma função em forma de fração. Trabalhei a função s de x, que é uma função que envolve raiz. Agora, olha essa função m de x aqui. Misturou tudo. Eu tô trabalhando com fração e tô trabalhando com raiz também envolvida. Ok? Eu quero saber quais são os valores de entrada que eu posso aceitar para esse exercício. Certo? Mas não se assuste não. Se você for observar comigo, ó, a parte de cima da fração é uma raiz que foi estudada aqui, ó. Ok? É a função S. E a parte de baixo é uma função, já foi estudada na função P. Então a gente vai simplesmente pegar essas condições aqui, ó, que nós fizemos separados. Por exemplo, essa parte de cima é uma função, ela só funciona se 2x menos 4 for maior ou igual a 0. Ok? Enquanto a parte de baixo só funciona se x ao quadrado menos 1 for diferente de 0. Ok? Já vimos isso aqui agora, ó. A raiz só funciona se essa continha aqui dentro der resultados positivos, ou 0. E essa fração só funciona se esse número aqui de baixo não for 0 nunca. Ok? Aí eu coloco diferente de 0. Essas condições já foram estudadas aqui, ó. X menos 1 ao quadrado, x ao quadrado menos 1 diferente de 0. O resultado é esse. X tem que ser diferente de mais ou menos 1. E aqui, 2x menos 4 também já foi estudado, a condição aqui, ó. X maior que 2. Maior ou igual, né? Então, para essa função existir, para ela funcionar, existem duas condições que precisam ser obedecidas. Os meus valores de entrada têm que ser números maiores ou iguais a 2
e tem que ser números também que sejam diferentes de mais ou menos 1, certo? Nesse caso, eu poderia representar assim, ó. Vamos pensar uma reta numérica. Aqui, vou representar desse jeito, tá? Reta numérica. Menos 1. Vamos pegar aqui, por exemplo. Escrever assim. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por exemplo, aqui eu vou pegar números que são maiores do que 2. Assim, ó. Vou colorir a reta toda. Agora, essa condição aqui, eu posso colorir todos os valores que eu quero, com exceção do 1 e do menos 1. Por exemplo, eu coloriria todo mundo aqui, colorir aqui também, ó, e aqui. Se vocês forem perceber, ó, em cima do 1 e do menos 1, as minhas bolinhas estão abertas. Ok? Bolinhas abertas significa que o número não participa, lembra, né? Matéria lá da primeira etapa. E aí, o que nós temos? Para essas duas condições serem satisfeitas ao mesmo tempo, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou escrever assim, ó. O meu x tem que ser o número maior ou igual a 2. Simplesmente. Por quê? Quando o número é maior ou igual a 2, automaticamente ele já é maior do que 1. Então ele não vai ser 1, ok? Números maiores ou iguais a 2. 2, 3, 4, 5 e por aí vai, se eu pensar em números inteiros. De forma que a partir do momento que eu começo a contar, o 1 já não entra. Certo? Esse 1 e esse menos 1 aqui não participam de jeito nenhum. Só de analisar a segunda condição, esses números só de analisar a primeira condição, os números da segunda já foram eliminados. Beleza? Temos então essa mistura. Fiquem atentos. Vocês aí, ó, alunos do primeiro ano, Colégio Noemi Campos, turma 2020, tem exercício no livro de vocês que faz esse tratamento de domínio separadamente. Ora você trabalha com funções que envolvem só fração ou só raiz. Mas também tem exercícios muito comuns de se ver, tanto no livro quanto em outros lugares, vestibulares, internet, exercícios de internet, que esses dois conceitos também podem se misturar numa função só. Aí é importante analisar as duas condições. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, nós vamos parar por aqui. E aí vocês viram. Função tem o seu domínio, que é o conjunto dos valores de entrada. Tem vezes que esses domínios podem ser quaisquer valores que você quiser, mas tem hora que esses domínios são restritivos. E quando isso acontece, tem que estudar o domínio. Essas restrições geralmente acontecem quando envolvem funções em fração ou então em raiz. Fica a dica. Beleza? Agradeço vocês a audiência, a participação e espero vocês na próxima semana, quando nós vamos gravar vídeos falando sobre representações de uma função através de gráficos. Beleza? Até mais então, um abraço.